Romanos, capítulo 4, aleluia. As crianças de 3 a 9 anos estão sendo convidadas para o culto infantil. Obrigado, pastor. Glórias ao nome de Jesus. Deus é fiel. Amém? Você concorda? Irmãos, o Senhor não desampara a gente, sabe? O Senhor não desampara os seus. Às vezes a batalha é tão grande que a gente pensa que Ele esqueceu da gente. Mas Ele não esqueceu não, gente. Olha, você é tão importante para o Senhor, que a gente aprende na palavra, que se só existisse você na terra, mesmo assim Jesus teria vindo para você ter a oportunidade de viver eternamente na sua presença. Amém? É muito bom porque nesse lugar nós não falamos sobre religião. Irmãos, religião, nada de religião. Não, mas vocês leem um livro religioso, que nada. Quem disse a você que a Bíblia é um livro religioso? A Bíblia nunca foi um livro religioso, a Bíblia jamais será um livro religioso. A Bíblia é a palavra de Deus, aleluia. Foi escrita por homens inspirados por Deus. Então, quando nós lemos, nós estamos ouvindo aquilo que o Senhor tem para nos dizer. E aí a gente aprende também, porque ela nos ensina, que a gente deve pedir ao Senhor o discernimento espiritual. Ô gente, discernimento espiritual não é discernimento lógico. Então, quando for ler a palavra, ora e diz assim: Senhor, traz a revelação da Tua palavra, que a revelação seja do Teu Santo Espírito, não daquilo que eu penso, não daquilo que eu acho, mas do Teu Santo Espírito. Amém? Glória a Deus. Romanos capítulo 4, faremos a leitura dos versículos 18 ao versículo 21. Meu irmão e amigo Alexandre, melhore aí o meu retorno, em nome de Jesus. Romanos capítulo 4, versículos 18 a 21. Amém? Abraão, ao contrário do que se podia esperar, creu com esperança, para que se tornasse pai de muitas nações, conforme o que lhe havia sido dito. Assim será a tua descendência. E, sem enfraquecer na fé, considerou que o seu corpo já não tinha vitalidade, pois já contava com 100 anos, e o ventre de Sara já não tinha vida. Contudo, diante da promessa de Deus, não vacilou em incredulidade. Pelo contrário, foi fortalecido na fé, dando glória a Deus, plenamente certo de que Ele era poderoso para realizar o que havia prometido. Amém? Irmãos, isso aqui é uma verdade, ó. Foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. Ó. Fortalecido na fé, dando glória a Deus. Aí eu me lembrei agora de quando eu estive enfermo, né? Quando eu estive numa enfermidade que, não vou repetir aqui, mas somente para quem não sabe, que não tem cura para a medicina, aos 28 anos, e eu me lembro que nós fomos para um trabalho, não é? Levar a palavra com alguns irmãos, eu não era pastor ainda, lá em Natal. Eu estava numa crise terrível, e aí eu quis ficar sozinho, lá no hotel, e foi difícil convencer a Damares para ela ir com os irmãos, me deixar sozinho, mas graças a Deus ela me deixou. Por quê? Porque às vezes a gente quer ficar sozinho mesmo, e ali o Senhor falou comigo, e eu pude sentir alívio dando glória a Deus. Irmãos, às vezes a dor é tão grande, que somente o Senhor para aliviar. Às vezes não é nem a dor física, sabe? É aquela dor no coração, aquela tristeza que bate e que quer ficar, mas não vai ficar em nome de Jesus, porque diante do Senhor, a Bíblia diz que até a tristeza salta de alegria, olha só, eita, glória a Deus. Então a gente tem que estar lembrado disso. Mas sabe, irmãos, a história de Abraão é uma história muito rica, e tem um fato aí, terrível, né? Que Sara, né? Eu vou falar já no nome que foi mudado, né? Porque era Sarai,
Era Abrão e Sarai. Então, Abrão, Deus mudou para Abraão e Sarai para Sara. Que Sara quis ajudar a Deus. Ela achou que estava demorando muito aquilo que Deus tinha prometido. Aí eu me lembrei também, sabe? Agora de madrugada, quando eu estava meditando nessa palavra, hoje de madrugada, eu me lembrei de um ditado antigo. Um ditado antigo que minha mãe sempre dizia para a gente, para mim e para os meus irmãos. E ela dizia assim: olha, meus filhos, a pressa é inimiga da perfeição. Então, às vezes a gente fazia alguma tarefa, alguma coisa, né? Apressada, né? Se fosse época de férias, então, pensando logo em sair para ir jogar, para ir brincar. E o negócio não saía bem feito. Aí era pior, porque a gente tinha que parar, tinha que desmanchar, se fosse o caso, voltar e fazer tudo bem feito, tudo direitinho. Olha, irmãos, Deus não faz nada mal feito. Deus não faz nada simplesmente por fazer. A promessa que Deus tinha feito a Abraão e a Sara, realmente já tinha passado algum tempo. Mas a gente aprende que as promessas de Deus não têm prazo de validade. Ele conhece a nossa vida, irmãos. Olha, pensa nisso, tão simples. Deus conhece a nossa vida muito antes da gente existir. Ele já nos conhecia muito antes de tudo ser formado. Pensa assim, que Deus já sabia, muito antes de tudo ser criado, que hoje a gente estaria aqui. Como é isso, pastor? Que loucura é essa? É porque Deus é eterno. Ele está na eternidade. Então Ele, mais do que ninguém, Ele sabe exatamente aquilo que sentimos. Ele não avalia, não é? Aí às vezes a gente diz para alguém: eu tento avaliar a sua dor. Deus não avalia não, Deus sente. Porque Ele habita em todo aquele que tenha Jesus Cristo como Senhor, único e suficiente Salvador. Agora, irmãos, na história de Abraão, nós podemos dizer que ocorreu um grande erro, não é? Por conta da pressa. Sara entendeu que Deus precisava de sua ajuda. E a sua decisão foi terrível. E os efeitos daquela decisão de Sara, até hoje, eles são percebidos, né? E quando Deus chamou Abraão, Ele fez promessas. Veja só, está lá em Gênesis capítulo 12, versículos 2 e 3. Deus disse assim: e farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei quem te amaldiçoar. E todas as famílias da terra serão abençoadas por meio de ti. Aleluia. Abraão tinha o quê? 75 anos, né? 70? 75? Já tinha se passado um bom tempo. Já tinha se passado 10 anos. Ele já estava com 85. E nada de chegar o filho prometido. Porque o Senhor disse: eu farei de você uma grande nação. Ele estava falando que dele, Abraão e Sara, nasceria um filho, e daquele filho, gerando depois, seria formada uma grande nação. Aí Sara pensou assim: esse negócio está... Eu acho que Deus errou lá na conta dele, eu acho que Ele esqueceu da gente. Vamos fazer um negócio aqui, Abraão. Eu tenho a minha escrava aqui, que me ajuda, né? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar essa egípcia, não é? Chamava-se Agar, para que você tenha relação com ela, e daí nasça um filho. E aí vai ser seu filho. E daí então virá uma grande nação. Eu não sei se Abraão achou bom não, sabe? Mas o que eu posso dizer é que nasceu Ismael. Mas Ismael não era o filho da promessa. Ismael não tinha culpa nenhuma. Na época isso era comum acontecer. E aí,
Sara achou que tinha feito tudo correto, mas não foi. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão, minha irmã. Olha, nunca interfira no agir divino. Às vezes chega a gente e diz assim, olha pastor, tem isso assim, assim, assim. Eu digo, meu irmão, eu já estou sabendo. Vamos fazer o negócio? Vá orar. Mas não interfira no agir divino. A gente não pode interferir no sentido de que não virão consequências horríveis. Então Deus está trabalhando. Deixa Deus trabalhar. Vai orar. Apresenta diante do Senhor. Ah, mas a pessoa está sofrendo. Olha, o trabalhar de Deus a gente sente. E às vezes sofre. Mas não vai morrer não. O Senhor está ali com você. Ele vai lhe sustentar. Às vezes a pessoa diz assim, mas pastor, Deus prometeu, mas está demorando tanto. O que será? Eu digo, eu não sei. Mas pode ser que Ele esteja trabalhando em você. Pode ser que Ele esteja preparando você para receber a bênção. Quem sabe? E aí, pastor, o que é que eu faço? Eu digo, quando você orar, faça o seguinte. Em vez de apresentar o seu cônjuge, ou seus pais, ou seus filhos, faz o seguinte. Apresente a sua vida. Diz assim, Senhor, eu estou aqui. Eu sei que tenho defeitos, tenho falhas. Mas, Senhor, eu me apresento diante do Senhor. E eu te peço, em nome de Jesus, retira de mim o que precisa ser retirado, transforma o que precisa ser transformado, faz novo o que precisa ser feito novo. Senhor, eu quero que a tua vontade seja feita na minha vida. Vai orando. E por quanto tempo? Eu não sei. Eu posso dizer a você que funciona, porque funcionou comigo. E tem funcionado com várias pessoas. Então se apresente diante do Senhor. Deixa Ele trabalhar, gente. Rapaz, deixa Deus trabalhar em nome de Jesus. Não interfira. Glória a Deus, glória a Deus. Olha o que foi que aconteceu. Depois de 25 anos, a promessa de que Isaac e Sara teriam um filho, aconteceu. Então nasceu Isaac, o filho da promessa. Eu não vou entrar nos detalhes do que aconteceu com Ismael, nada disso. Agora, a igreja, olha, nunca esqueça, acabei de fazer e estou enfatizando. Tudo acontece no tempo de Deus. Então não se preocupe. Mais uma vez, Deus conhece toda a nossa vida. Ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar. Ele sabe exatamente quanto tempo de vida nós teremos. Olha, eu quero ser arrebatado. Amém, glória a Deus, gostei. Amém. Eu quero ser arrebatado. Mas, ou o Senhor chamando, ou sendo arrebatado, a gente tem uma promessa do Senhor. Estaremos face a face com Ele. Aí quando a pessoa parte, a gente sente a dor da partida, a dor da separação, não é? A gente chora, mas não desespera. Por quê? Porque a gente sabe para onde foi. Ah, fulano perdeu o pai. Não perdeu o pai não. O pai foi para o Senhor, está lá com o Senhor. Perder é quando você não sabe para onde foi. Está lá com o Senhor. E lá não tem tristeza, não tem dor. Não tem o sentimento que a gente tem aqui. Quem está lá não vê o que está acontecendo aqui não, gente, por favor. Mas quem está no inferno vê. Isso é outra história, uma outra vez a gente fala sobre isso. Agora, irmãos, olha. Quando eu falo que Deus conhece toda a nossa vida, eu estou dizendo que Ele conhece o nosso futuro e a nossa vida eternamente. Mas é preciso ter muito cuidado, porque tem gente que confunde a presciência de Deus com predestinação. Por favor, não existe a predestinação fatalista, onde diz assim, você nasceu para salvação, você nasceu para perdição. Você nasceu para salvação, você nasceu para perdição. Não existe. Senão, João 3,16 seria assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, para que todo predestinado fosse salvo e vivesse com Ele eternamente. Não, está escrito assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira, que todo aquele que nele crê, tenha a vida eterna. Todo aquele que nele crê. Agora, eu não posso dizer que há predestinação fatalista para as pessoas, porque Deus conhece o final. Mas o que existe de predestinação é para a igreja do Senhor, no plural, a igreja que somos nós somos o corpo vivo de Cristo, viveremos eternamente na presença dEle. E isso não é resultado das boas obras. Não. Isso não é resultado de outra coisa, senão da graça de Deus. Aleluia. Amém?
Glória a Deus. Então, irmãos, se Deus prometeu, vai acontecer. Agora, escrevendo aos Romanos, o apóstolo Paulo nos faz saber que a fé não é um mero sentimento intelectual, nem sentimento vago, mas confiança real no Deus que nunca deixou de cumprir as suas promessas. É isso. O que é que ele diz? Tende fé em Deus. É o que ele diz. Não é fé na fé, é fé em Deus, igreja. Então isso precisa estar aceso na mente da gente, no coração da gente, em todo o tempo. Então, a primeira lição que nós podemos destacar é que a fé faz todo sentido, porque Deus é digno de confiança. Quando eu estou dizendo que Deus é digno de confiança, eu estou dizendo que Deus, Ele é digno de toda a confiança. É no absoluto. Fulano de tal, eu achava que ele era digno de confiança, mas na verdade ele não é essas coisas todas não, mas Deus, Ele é digno de toda a confiança. Confiança total, confiança absoluta. Então a natureza da fé é crer em Deus apenas com base na sua palavra. Amém? Vou repetir, a natureza da fé é crer em Deus apenas com base em sua palavra. Então Abraão creu em Deus antes que a promessa fosse cumprida. Abraão creu antes que a promessa fosse cumprida, aleluia. Então ele apegava-se a quem fizera a promessa, mais do que aquilo que havia sido prometido. Quando eu estava enfermo, que fui desenganado pelos médicos, e aí eu descobri que Deus continua operando milagres. Aí tem 2 textos que foram tremendos na minha vida. Primeiro o Senhor disse assim, lá em João 15:7, você vê a condição para receber a bênção. Aí diz assim, Jesus diz assim, se permanecerdes em mim, e as minhas palavras permanecerem em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Bom, então, eu tenho que permanecer em Cristo, e a palavra dele ativa na minha vida. Se a gente está em Cristo e a palavra dele está ativa em nossa vida, não iremos pedir absolutamente nada que esteja fora dos propósitos de Deus. Agora a gente pede, mas a gente sabe que a vontade é do Senhor. Meu pai estava enfermo, uma determinada enfermidade, eu tive a oportunidade de orar por uma outra pessoa que tinha a mesma situação, e a pessoa foi curada. E eu orei para o meu pai quantas vezes? E aí o que foi, pastor? Não é o homem que cura, é o Senhor, aleluia. Não é o homem que tem que receber qualquer mérito, não. É Deus, é Jesus, é Ele quem faz. Ele não trouxe você até aqui, minha irmã, meu irmão, para fazer você voltar atrás. Então não desista, amém? Então, meus irmãos, está aí o texto, aí ele diz assim, olha o segredo é esse, e a condição, está lá em Marcos 11:24. Pois tudo que pedides em oração, crede que recebeste e será vosso. Olha, então, ele diz o quê? Para a gente tomar posse antes de receber. Agora, eu não estou falando de você começar a gastar o seu dinheiro, porque alguém disse que Deus vai mandar um dinheiro para você. Não, por favor, não é isso. Por favor, eu estou falando da coisa que o Senhor opera na nossa vida, do mais importante, que não é o material, mas é o espiritual, gente. O material é necessário, claro, mas tudo aquilo que a gente vê, isso tudo vai ficar, mas o que a gente não vê é eterno, amém? Glória a Deus. Então, meus irmãos, o olhar de Abraão estava fixo em quê? Naquele que fez a promessa. Meu irmão, minha irmã, fixe o seu olhar naquele que fez a promessa. Amém? Glórias ao nome de Jesus. Então, meu irmão, minha irmã, a fé precisa estar firmada em quê? No poder de Deus. Aleluia. Então, nunca fixe o olhar na situação. Não. Olha, pode ser a mais terrível. Nós somos levados a olhar a situação. Meu Deus, como é que eu vou resolver isso? Eu não vou resolver coisíssima nenhuma. Eu não sei o que fazer. Agora eu vou dizer, Senhor, estou aqui, confio no Senhor.
creio que a tua vontade é boa, agradável e perfeita. O que é que eu tenho que fazer, Senhor? Eu quero fazer a minha parte. Sabe por quê? Porque a minha parte, a sua parte, Deus não vai fazer, não. A gente tem que fazer. Orar é a nossa parte. Orar pela família, orar pelo Brasil, é a nossa parte. Calma, pastor. Deus é tão bom que Ele... eu sei que Deus é bom, sim. Ele é muito mais do que bom. O que é que Ele diz? Se o meu povo se humilhar, se arrepender e orar, se arrepender de quê? De seus maus caminhos. E orar, o que é que Ele vai fazer? Ele vai responder do céu. Aleluia. Sabe, meus irmãos, o Senhor prometeu. E pela fé, já estou de posse da promessa, amém? É assim que funciona. É assim que funciona. Então, a cada prova, Abraão era fortalecido. Então, a sua percepção espiritual o fazia entender que no momento certo, Isaac nasceria. Está escrito lá em 2 Timóteo, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Essa palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Vou repetir. Essa palavra é digna de crédito. Se já morremos com Ele, também com Ele viveremos. Se perseverarmos, com Ele também reinaremos. Se o negarmos, Ele também nos negará. Se somos infiéis, Ele permanece fiel, pois não pode negar a si mesmo. Olhe, Deus é imutável. E força alguma no universo, em conjunto ou separadamente, poderá influenciar a Deus. Não. Você acha o quê? Que a gente pode influenciar a Deus? Nós, seres humanos? Às vezes quando eu escuto, aqui não, sabe, fora, eu escuto o cara dizer, não, eu coloquei lá Deus no canto da parede. Eu não falo isso nem de brincadeira, pai. Deus vai ser colocado no canto de parede por nós, seres humanos. Que conversa é essa, pai? Aí tem gente assim, mas parece que Deus está perdendo o seu poder. Parece que Deus está perdendo o seu poder. É a maneira de você olhar. Onde você está colocando o seu olhar? Porque Deus não perdeu o poder, coisa nenhuma, irmão. Deus continua com todo o poder. Deus continua tendo domínio do universo. Agora, Ele nos deu o direito de escolha. E as nossas escolhas geram consequências. Ele nos deu o livre-arbítrio. Deus é imutável. A sua soberania é absoluta em todos os sentidos. Então Deus jamais deixará de cumprir as suas promessas. Mais uma vez, nada poderá impedi-lo de agir e sua vontade jamais deixará de ser cumprida. Lembra da oração que Jesus ensinou para a gente? Ficou conhecida como a oração do Pai Nosso? O que é que ele diz na oração? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade dele. Então a gente pede, a gente repreende, a gente clama, a gente diz, Senhor, a tua vontade, em nome de Jesus. Então em Jesus Cristo nós somos sustentados, fortalecidos e protegidos por sua mão direita vitoriosa. Então Jesus Cristo é o nosso sumo sacerdote. Ele se compadece das nossas fraquezas e somente nele somos salvos, libertos da morte eterna para a vida eterna. Amém? Libertos das trevas para a sua maravilhosa luz. Agora, irmãos, quando oramos, igreja amada do Senhor, quando oramos, precisamos estar convictos de que Deus está no céu e em todos os lugares. Deus está tão distante, né, pastor? Você acha, mas eu tenho certeza que Ele está aqui com a gente. E Ele diz assim, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou. Antes de Jesus voltar, Ele disse aos seus discípulos, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ele falou para os discípulos, Ele falou para a igreja do futuro, que somos nós no presente. Falou para a igreja que ainda virá, sim.
Então a presença dele é real. Agora, irmãos, não sabemos o que nos acontecerá amanhã, mas estamos certos de que a presença divina nunca nos faltará. O que é que o Senhor faz? Ele nos conduz a pastos verdejantes. Ah, irmãos, a certeza que temos do amanhã é que nunca estaremos sozinhos. A presença do Senhor é real. E mesmo diante das mais terríveis circunstâncias, o Senhor jamais nos abandonará. Agora, o que jamais faremos é desistir diante das adversidades. Então a gente pode dizer que não importam as dificuldades, o meu olhar continuará fixo em Cristo, aquele que é o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Aí no Salmo 27, olha que texto tremendo. Salmo 27, versos 13 e 14. Davi declara a sua confiança e a sua esperança naquele que nunca falha. Ele diz: creio que verei a bondade do Senhor na terra dos viventes. Então ele está dizendo: eu creio que verei a vontade do Senhor nessa terra. Olha. Aí ele diz assim: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. O Senhor está dizendo para você: espera pelo Senhor, anima-te e fortalece o teu coração. Espera, pois, pelo Senhor. Aleluia. Mas tudo parece contra. Não vejo saída. Olhe para Cristo, Ele é a saída. Ah, eu não vejo nenhuma luz lá no fim do túnel. Tem, olhe para Cristo. Ele é a luz que não apaga. Ele é a luz que não depende do tempo. Então, aprender a esperar o agir de Deus é um exercício de fé. É a segunda lição que esse texto nos dá, dentre tantas outras. Demonstração de confiança, demonstração de dependência a Ele. Mas eu vou concluir. Eu estou certo de que não podemos viver, igreja, alienados, no sentido de ignorar o que se passa no mundo. Não. Agora, nós precisamos ter muito cuidado. A internet é um meio de comunicação tremendo, maravilhoso e ao mesmo tempo terrível. Quando a gente começa a se aprofundar muito no que está acontecendo, e se esquece de glorificar e de exaltar o Senhor, de orar, de ler a palavra, o que é que vai tomar mais conta da nossa mente? As notícias, as más notícias. Está cheio de má notícia por aí. Então o que é que a gente tem que fazer? A gente tem que ter conhecimento, não pode ficar alienado. Tem que saber o que está acontecendo mais ou menos na nossa cidade. Às vezes quando chegar alguém: pastor, você ouviu isso assim, assim? Não, não veio não. Não foi que foi isso. Foi Marcelo, foi glória a Deus, porque o Senhor é poderoso, o Senhor é vitorioso, e o Senhor já deu vitória para o seu povo. Aleluia, aleluia. Mas não sei, às vezes não sei nem o que aconteceu. Não dá para guardar tudo, mas a gente precisa guardar a palavra. Escondi a tua palavra no meu coração, disse o salmista, para eu não pecar contra ti. Amém? Amém? Então, a gente não olha, igreja, não podemos nos deixar influenciar pelas más notícias. Mas eu vou dizer uma coisa para você, igreja. Nós estamos vivendo um tempo onde a igreja precisa clamar. Amanhã vai ter vigília. A igreja precisa clamar. A igreja precisa apresentar. Nós precisamos apresentar o nosso país. Nós precisamos dizer: Deus, em nome de Jesus, queremos continuar tendo liberdade, liberdade de escolha, liberdade de locomoção, liberdade de culto. O negócio aí sendo aprovado aí, que para pregar o evangelho na rua, para entregar um folheto na rua, vai ser proibido. Mas o nome de Jesus não vai passar não. Aleluia. Glória a Deus. O nosso alvo é Cristo. Então, meus irmãos, o chamado divino é para todos. Mas nunca esqueça, o que eu falei agora há pouco, é que somente aqueles que creem que Jesus Cristo é o Filho unigênito do Deus eterno, e o recebem como Senhor,
único e suficiente Salvador, viverão eternamente na sua presença. Vou fazer uma coisa para você, o tempo passa muito rápido, viu? Passa rápido demais, gente. Quando a gente menos percebe, passou. Mas eu me lembro que era ontem que eu estava andando de bicicleta na rua. Aí tem várias coisas. O que eu tenho feito da minha vida? Cada um perguntando, o que tenho feito da minha vida? Como tenho aproveitado a minha vida? Aí no Salmo 19, no Salmo 29, verso 11, mais uma vez Davi declara: o Senhor dá força ao seu povo, o Senhor abençoa o seu povo com paz. Amém. Paz e liberdade. Não tem preço não, gente. Não tem preço não. A escolha tem que ser pessoal, a escolha tem que ser voluntária, mas nunca nos esqueçamos que Deus é poderoso para cumprir todas as suas promessas. E quando a gente pensa nisso, deve lembrar que Ele tem o controle de todas as coisas. Se você disser, Senhor, eu não quero, Ele vai respeitar você. Mas se você disser, Senhor, eu quero, Senhor. Aí eu tenho dito a vocês, praticamente todos os cultos, diga, Senhor, eu quero viver para o louvor da Tua glória. Eu quero viver os planos que o Senhor fez para a minha vida. Ah, mas as aflições, gente, as aflições fazem parte da vida, gente, que é isso? E você acha que quanto tempo levou para as marcas surgirem? Pode até, né, fazer uma plástica aí, melhorar, mas é com um ponto que não dá para fazer. Essas marcas, elas não expressam, não devem expressar sofrimento somente, mas resultado das lutas. E o sorriso, que nunca deve desaparecer, resultado da presença de Deus, trazendo alegria ao nosso coração. Amém? Deus nunca deixará de cumprir as suas promessas. Amém? Você recebe essa palavra? Fiquemos de pé, adoremos ao Senhor.